Olá, o meu nome é Júlio César Marques, sou professor da disciplina de matemática e hoje nós iremos estudar matriz inversa. O que é uma matriz inversa? A matriz inversa é uma matriz que, quando multiplicada por uma matriz de origem, resulta em uma matriz de identidade, como nós podemos observar aqui na definição. Dada uma matriz quadrada A de ordem n, dizemos que A é uma matriz invertível ou inversível se existir uma matriz B tal que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a I. Indicamos a inversa da matriz A por A elevado a menos 1. Quando a matriz quadrada A não é invertível, dizemos que A é uma matriz singular. Separei aqui um exemplo para a gente poder analisar pensando na definição. Então, dada uma matriz invertível A, formada pelos elementos 6, menos 1, 2 e 0, e sua matriz inversa, formada pelos elementos A, 0, meio, menos 1 e 3. Então, o que nós podemos observar aqui nesse primeiro exemplo, que quando nós temos uma matriz de origem multiplicada pela sua inversa, nós temos então como resultado a matriz identidade. Assim também, se mudarmos aqui os fatores, né, a matriz inversa multiplicada pela sua matriz de origem, resulta também numa matriz identidade. Pessoal, para que a gente possa calcular uma matriz inversa, eu separei um exemplo para a gente poder, primeiro, analisar qual é a condição para que essa matriz seja invertível ou inversível. Então, a primeira condição que nós podemos observar é que, para que ela seja inversível ou para que a gente consiga calcular a matriz inversa, é necessário que essa matriz seja uma matriz quadrada, ou seja, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Bom, nesse caso, podemos observar que a primeira condição está satisfeita. Então, olhando para essa matriz, para esse exemplo, vimos que o número de linhas, né, tem duas linhas, o número de colunas, duas colunas, portanto, satisfaz a primeira condição. Na segunda condição é que o determinante dessa matriz A, então nós temos aqui a matriz, vou colocar aqui para nós fazermos o cálculo. Então temos a matriz A 1, 2, 3 e 4, formado por esses elementos. E aí então a gente vai fazer o cálculo do determinante. Lembrando que, para calcular o determinante, nós multiplicamos a diagonal principal, que no caso é formada pelos elementos 1 e 4. Então, resultando, 1 vezes 4 é 4, menos o resultado da diagonal secundária. Então, 2 vezes 3, 6. Resolvendo esse cálculo, 4 menos 6 é menos 2. Menos 2 é um número diferente de zero. Então, lembrando que a condição de existência, a condição que para que a matriz seja inversa, ou para que a gente possa calcular a matriz inversa, a segunda condição é que o determinante deva ser diferente de zero. Dessa forma, podemos observar que também essa matriz satisfaz a segunda condição. O resultado deu menos 2, que é diferente de zero. Bom, agora, pensando na definição, a matriz A vezes a sua inversa tem que ser igual à matriz identidade. Então, essa é a definição. Para isso, nós vamos fazer a multiplicação da matriz A, formada pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e vamos multiplicar aqui por uma matriz formada pelos elementos A, B, C e D. Então, essa matriz é a matriz identidade, onde nós denominamos os elementos A, B, C, D. E aí, então, nós temos a matriz identidade. Então, nós temos 1, 0, 0 e 1. Lembrando que a matriz A, B, C, D é a matriz inversa que nós vamos calcular. Bom, realizando esse cálculo, lembrando que a multiplicação entre matrizes
é linha vezes coluna, nós temos 1 vezes A é A, 2 vezes C mais 2C. Agora multiplicamos ainda a primeira linha pela segunda coluna. 1 vezes B é B, mais 2 vezes D, 2D. Então, realizada a multiplicação da primeira linha pela primeira e pela segunda coluna, agora nós vamos fazer o mesmo na segunda linha. Então, nós temos 3 vezes A, 3A, mais 4 vezes C, 4C. E agora, para finalizar essa multiplicação, nós multiplicamos a segunda linha pela segunda coluna. 3 vezes B, 3B, mais 4 vezes D, 4D. E aí, então, nós temos 1, 0, 0 e 1. Tá aí. Resolvendo um sistema, nós temos o primeiro sistema formado é A mais 2C igual a 1 e 3A mais 4C igual a 0. Esse é o primeiro sisteminha. Resolvendo, nós temos, pelo método de adição, nós temos então que multiplicar por 2 aqui, por menos 1, e aí nós temos 2 vezes A mais 4C igual a 2, e aqui menos 3A menos 4C igual a 0. Resolvendo esse sistema pelo método de adição, nós anulamos o C e fazemos a subtração. 2A menos 3A menos A igual a 2. Consequentemente, A igual a menos 2. Então, calculamos então o primeiro elemento da matriz, A igual a menos 2. Vou separar aqui. Nós temos então agora que calcular o elemento C. Então, pegamos a primeira equação, A mais 2C igual a 1, e substituímos o A por menos 2. Então, fica menos 2 mais 2C igual a 1. 2C é igual a 1 mais 2. C é igual a 3 sobre 2. Pronto. Calculamos aqui os elementos A e C. Agora nós vamos calcular os elementos B e D. Para isso, nós vamos montar mais um sistema aqui, um segundo sistema, formado pelas seguintes equações. B mais 2D igual a 0 e 3B mais 4D igual a 1. Similarmente, nós vamos fazer o quê? Multiplicar por 2 a primeira equação e por 1 menos 1 a segunda, obtendo então um segundo sistema, sendo 2B mais 4D igual a 0 e na segunda equação menos 3B menos, então nós temos aqui menos 4D igual a menos 1. Então, resolvendo pelo método de adição, anulamos a letra D, e aí nós temos 2B menos 3B é menos B, que é igual a menos 1. Então, B é igual a 1. Então, encontramos aqui o B. Agora, calculando o coeficiente D, o elemento D, então nós temos B mais 2D igual a 0. Substituindo o B por 1, nós temos 1 mais 2D igual a 0. 2D é igual a menos 1. D, então, é igual a menos 1 sobre 2. Então, acabamos de calcular aqui o coeficiente ou o elemento D da matriz. Bom, pessoal, dessa forma, nós podemos, então, montar a matriz inversa com os elementos que nós encontramos. Então, quais são os elementos? Então, a matriz inversa, A elevado a menos 1, é formada pelos elementos. O elemento A, menos 2, o elemento
B é 1, o elemento C 3 sobre 2 e o elemento D menos 1 sobre 2. Então está aqui a matriz inversa, né? Essa é a matriz inversa que nós acabamos de calcular. Então ficamos aí, finalizamos a nossa aula com a matriz inversa a elevado a menos 1 igual a menos 2, 1, 3 meios e menos 1 sobre 2. Ok? Muito obrigado, até mais.